Chamados por Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Hoje é chegado o tempo do teu chamado para fazer a obra de Deus. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar, Senhor, a tua igreja neste momento, porque é chegado o tempo que o Senhor tem confirmado o nosso chamado, e que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre cada um deles, no nome do Senhor. Amém, Jesus. Nesse jejum, amado, o Senhor Ele está nos dando autoridade para quebrar todas as maldições hereditárias, síndromes do deserto. Para que isso aconteça, nós precisamos ter consciência que está sendo inaugurado, sabe, hoje, um tempo chamado de Deus, tempo que Deus nos convida para o chamado em nossa vida ministerial. Levante tua mão direita e repita comigo: é chegado o tempo, que Deus confirma o meu chamado. Amém? A palavra de Deus nos ensina que o homem de Deus que recusa o chamado ministerial, ele será incompleto e infeliz. Imagine você que uma pessoa que não constitui família, enquanto ele é jovem, é muito fácil, ele tem amigos, né? Ele tem pessoas da família, pai, mãe, amigo, irmãos, mas a idade chega, os anos passam e as pessoas vão morrendo, as pessoas que nós conhecemos vão mudando, a nossa família, cada um parte para um lado. Se a gente não tem ninguém, não tem filho, não tem nada, o resultado disso é o que na sua velhice? Talvez tenha que ir para um asilo. Será que é bacana morar no asilo? Será que é bacana ficar num lugar onde você não conhece ninguém e você sabe que devido à sua idade nós damos um certo trabalho e as pessoas fazem por obrigação porque são pagos para fazer? É muito triste, não é? Na vida espiritual é a mesma coisa. Amados, Deus nos chamou para que nós possamos produzir frutos, e frutos para o reino de Deus. O dia que o Senhor me chamou dizendo assim: olha, Alexandre, eu vou tirar você lá do candomblé onde você participava, para agora você ser crente. E aí você vai para a igreja toda quinta, todo domingo, todo culto que você achar que tem que ir, louva ao Senhor, entrega o seu dízimo, a sua oferta, a tua primícia, sabe? Participa do diaconato, talvez, mas é só isso. Tá bom demais. Quando não dá para você ir para a igreja, você assiste o programa, sabe, evangélico pela televisão, e tudo bem, o céu é a sua garantia. Tem pessoas que vivem esta realidade que não é real. Nós precisamos entender, meu amado, que Deus nos chamou para ser frutífero. E ser frutífero é produzir fruto segundo a sua espécie. Amém? O nosso chamado, amado, tem que ser o viver para Cristo. Deve ser a coisa mais importante para a nossa vida. Preste atenção. Deus me chamou, Deus te chamou para viver para Cristo. Não, pastor, Deus me chamou, hoje eu sei que Jesus é o caminho, mas a minha vida está centralizada na minha família, nos meus filhos, nos meus interesses, no meu trabalho, no que eu quero comprar amanhã, nas contas que eu tenho que pagar. Eu sei que eu tenho que ir para a igreja, eu sei que é o caminho da salvação, mas primeiro a minha casa, primeiro os meus interesses, e eu sei que Deus entende, o seu conceito está errado. Jesus nunca disse isso. Jesus, quando ele chama Pedro e André, o seu irmão, eles estavam fazendo o quê? Jogando bola? Ou estavam trabalhando?
Eles eram pescadores, eles estavam trabalhando. Jesus os chama e diz assim: segue-me. Ou seja, larga tudo que você está fazendo, deixa tudo de lado e me segue, porque a partir de hoje eu te farei pescador de homens e não mais de peixe. Eles pescavam porque eles gostavam de pescar, é isso? Será que naquela época tinha um hobby, como algumas pessoas hoje têm? Vai até o pesqueiro, fica lá o dia inteiro pescando, não leva o peixe para casa, não gosta de peixe, fica solta o peixe na água, é só pelo prazer de estar ali. Não, eles estavam pescando porque aquele era o sustento deles. O Senhor sabe qual é o seu sustento. O Senhor sabe o que você precisa a cada dia. Deus é aquele que vai suprir as tuas necessidades, mas Ele te diz que Ele te chamou para ser pescador de homens. Pergunto para a pessoa que está do seu lado: você consegue entender isso? No dia que nós nos apresentarmos diante do Senhor, eu sempre faço essa colocação, uso essa parábola. Deus vai olhar para as suas mãos e falar: o que você trouxe para mim? Tem gente que vai chegar com a tua mão vazia, ainda suja. Ah, Senhor, eu tinha que trabalhar. O horário que eu fui escalado na empresa, tinha que vigiar, porque senão era mandado embora, não tinha tempo. Teve um evento na igreja onde o Senhor mandou chamar pessoas. Eu não fui porque estava chovendo, estava frio, não tive tempo, não tive possibilidade. Será que Deus vai olhar para nós e vai dizer o que? Não, eu te entendo. É isso mesmo, eu te chamei para você trabalhar, eu te chamei para você continuar sendo pescador, eu te chamei para você continuar com a vidinha que você sempre teve, eu te chamei para te dar uma vida de excelência, mas você preferiu olhar para as coisas desse mundo. Sabe, meu amado, todos nós temos sonhos, mas para que o sonho se realize, nós precisamos de algo que seja a nossa fortaleza, que seja o nosso ajudador, e este alguém é o Senhor. Deus te dá 24 horas de vida para você viver, dormir, comer, tomar banho, passear, se divertir, namorar, brincar, ficar de papo lá sem fazer nada, trabalhar. Mas Ele diz: eu quero apenas 10% deste tempo para fazer a minha vontade. 10% de 24 horas é 2 horas e 40 minutos. Isso seria todos os dias. Nós temos culto todos os dias, e o culto demora 2 horas e 40 minutos. Então, se fosse somar, já estás em débito com Deus. E ainda dizemos que não temos tempo. Quantas pessoas ficam horas na frente de uma televisão, horas no Facebook, horas mandando mensagem no celular, dormindo até mais tarde, enquanto tem vidas morrendo, e o Senhor está te aguardando, dizendo: até quando você vai esperar, se eu já confirmei o teu chamado? Sabe aquelas pessoas também que vêm para a igreja e já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, já conhece a Cristo, e ela não decidiu um batismo ainda, já aceitou Jesus, quer participar de todos os trabalhos da igreja, mas quando fala em batismo diz: eu não estou preparado. Qual dia será o dia da tua preparação? A morte? Aí já não tem mais jeito. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não for, não crer, será condenado. Isso é óbvio. Sabe, meu irmão, não podemos ter nenhum impedimento para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Deus deve ter um altar dentro de nós. Na reunião de homens eu falei sobre isso, e citei um texto que Davi fala para Salomão. Davi estava morrendo, Salomão, seu filho, herdaria o trono,
E talvez Salomão esperaria que o pai Davi dissesse para ele o que ele escreveu em algum dos salmos, dizendo: meu filho, fique em paz, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Fique em paz, porque os anjos do Senhor acamparão ao teu redor, e não deixará que nenhum mal venha sobre ti. Fique em paz, porque você não vai tropeçar o teu pé em pedra. Pão não te faltará, prosperidade chegará na tua porta, Deus é contigo. Era isso que Salomão estava esperando escutar do pai, o rei Davi, que estava morrendo. E sabe o que o pai disse para ele? Ainda bem que filme a gente edita, né? Ainda bem que filme a gente edita, essa parte a gente corta no YouTube, ninguém percebe que acabou a bateria do microfone. Sabe o que o pai disse para ele? Tem algum homem que sabe dizer? Seja homem e faz a obra. Ele poderia dizer: Salomão, graças a Deus, eu fiz tudo, está tudo pronto, a coroa é reconhecida a você, Deus está te dando de presente. Olha, agora você é tão jovem, vai se tornar o rei mais famoso, mais poderoso de toda a Judéia. Não, pai disse: eu estou morrendo, mas eu vou te dizer uma coisa: seja homem, tome coragem, a obra precisa ser feita. E não é para quem tem corpo mole. Não é porque às vezes nós somos reis, em algumas atitudes, é que nós podemos folgar. A nossa vida, amado, tem gente que mal começou a trabalhar, já está pensando em aposentadoria. Tem pessoas que mal começou a dar os primeiros passos, já está querendo descansar. O Senhor te diz que o teu descanso não é aqui, o teu descanso é lá na glória. Mas lá na glória nós só vamos descansar quando verdadeiramente cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Antigamente era tão difícil ver igreja evangélica, não é verdade? Eu sou de uma época, amado, que a gente saía na rua, aqui pelo Jardim Caema, e tudo quando era encruzilhada, você via despacho na rua. Você também já viu isso, não já? Quantas vezes você não se deparava com vários, enormes? Hoje a gente não vê, sabe por quê? Porque a igreja que o Senhor levantou está fazendo a diferença. A igreja que o Senhor levantou não está calada. A verdadeira igreja do Senhor, ela fala, ela produz fruto. Eu sou fruto de alguém que intercedeu pela minha vida. Eu também fazia despacho nas encruzilhadas, e hoje esse demônio não tem o prazer de me ver lá, a não ser para orar por aqueles que estão naquele mundo. Sabe o que acontece, irmão? Nós não podemos ficar parados, porque essa é a vontade do inimigo, paralisar a igreja. Hoje eu conversei com uma pastora que eu fiz o casamento deles há 15 anos atrás, pastora Gerlane e Ronaldo foi o meu diretor de diaconato lá em Vila Paulina. E ela falou: coincidência, né, pastor? Eu não vou poder ir porque eles têm uma viagem marcada justamente para esta data, para comemorar que este mês, ou foi janeiro, não sei, completou 15 anos de casamento, e o marido já tinha prometido levar a esposa no hotel fazenda. Fiquei feliz por isso, e hoje me caiu a ficha. Eu falei: nossa, faz 15 anos que eu celebrei este casamento. Hoje são pastores a quadrangular, sabe? 15 anos se passaram. Amados, quantas vidas não foram ministradas? Nós vamos fazer o aniversário do 10º culto de adoração profética, mas o ministério do pastor Alexandre já está chegando de 6 a 7 mil cultos, de todos os anos de ministério. Até porque na quadrangular, quando eu era da quadrangular, só não tinha culto de segunda-feira, porque os outros dias todos tinham. Terça era oração, quarta, tarde da bênção, quinta era estudo, sexta-feira libertação, sábado de grupo e domingo da família. Amém? Então, se a gente somar, infelizmente na época não tinha essa tecnologia que tem hoje, que tudo
tudo é, né, arquivado no computador, é tudo controlado. Mas eu fiquei imaginando, poxa, faz 15 anos. Hoje é pastor, já está gerando vidas. E Deus está trazendo gente nova. E às vezes o desânimo chega no coração do homem. E o Senhor diz, não desanime, sou eu que te levanto, sou eu que te coloco de pé. E hoje, amado, eu estou diante de pastores nesta noite. Deus te chamou para ser ministro do Evangelho. Não importa a idade que você vai começar. Sabe, eu comecei por volta de 24 para 25 anos. Hoje eu tenho 44. Eu não sei quantos anos de vida o Senhor me dará, mas enquanto vida eu tiver, eu vou louvar, eu vou pregar este Evangelho, eu vou dizer deste Jesus que cura, que salva, que batiza, que restaura, que restitui, porque eu fui chamado para isso, e eu estou diante de pessoas que também foram chamados para isso. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez daqui 15 anos a gente se encontre e você diz, olha pastor, faz 15 anos que você pregou esta palavra e hoje eu estou diante do ministério, ou não sou pastor, não sou pastora, mas eu tenho ganho muitas vidas para o reino de Deus, porque esse é o nosso chamado. Sabe, meu irmão, você que um dia levantou a sua mão ao céu e diz assim, eu quero gerar um filho, você mulher, no meu ventre, Deus chamou para ser mãe, e você pai, que é participante deste ato, Deus chamou para ser pai, e nunca mais você tem como voltar atrás. Amém? O seu filho pode ter ido para o Senhor, e você já não tê-lo mais, mas você continua sendo pai, você continua sendo mãe. Nós que um dia aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a fazer parte do reino de Deus, e no reino de Deus, nós não podemos ser infrutíferos, nós precisamos frutificar, aceitar o nosso chamado, viver a plenitude de Deus, sabe, não apenas o livramento que o Senhor nos dá. Talvez a pergunta é, o que pode impedir o chamado de Deus? Primeiro lugar, quando nos sentimos indignos. Segundo Coríntios 6,12, a parte B diz assim, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Às vezes nós nos sentimos que somos indignos. Como que eu vou pregar, pastor? Como que eu vou falar? Como que eu vou dizer? Eu não sei nada. Sabe, a minha vida não está no altar como deveria estar. Bom, amado, vamos falar de vida no altar então. Eu já falei desse testemunho aqui, muitos conhecem, mas eu quero repetir. A minha esposa foi ganha para Jesus, e ela aceitou Jesus, batizou na minha igreja, lá em Eldorado, mas não foi eu que preguei para ela. Ela tinha uma mulher que trabalhava com ela, que era manicure no salão dela. Essa mulher era desviada, com um cigarro na mão, por muitas vezes falava do amor de Deus para ela. Chamava-se Rod. E toda pessoa que chegava no salão, ela falava de Jesus com uma autoridade, sendo desviada, com um cigarro na mão, e as pessoas olhavam para ela e diziam assim, tipo, como assim? Você está fumando, você nem vai na igreja. E ela ainda contava o testemunho que ela havia ressuscitado. Tinha morrido quando criança, o tio orou, ela ressuscitou, e ela reconhecia a fraqueza dela, que ela era uma derrotada por não estar na igreja, mas de uma coisa ela reconhecia, que Deus era Deus e que todos precisam dele. E foi esta pessoa que não era digna, segundo aos olhos do homem, para falar do amor de Deus, que hoje a Beth é a pastora Beth, que já ganhou muitas vidas, e que as palavras vêm de alguém que também se sentia indigno. Olha o que diz Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Jeremias 1,6. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Quando Deus nos chamou, amado, quando Deus chamou estes homens, nós vemos o princípio que Isaías era um homem de lábios impuros, era um homem
marrudo, rude, falava palavrão, era um homem de coração duro. E Deus, ele não quis saber disso, ele foi lá e chamou, porque ele sabia que no coração, no íntimo de Isaías, sim, havia um homem de Deus. Não importa quem você foi, não importa se hoje você está em processo de libertação, importa que hoje Deus quer te usar, mas basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Jeremias, ele se sentia como um menino aos seus próprios olhos. A Bíblia diz, amado, que ele não tinha nada para oferecer a Deus, sabe? Eles se sentiam totalmente limitados em seus próprios afetos. Mas o Senhor te diz nesta noite: é tempo de romper os limites que os seus sentimentos fazem com que você se sinta em ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Já teve dias que você parou e pensou e disse assim: meu Deus, se Jesus voltasse hoje, eu iria para o inferno? Seja sincero. Já teve esse dia? Sim. Com você também, pastor? Sim. Sou homem como qualquer um, sujeito às mesmas tentações. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que quando a gente pensa isso, automaticamente vem o arrependimento, dizendo: Senhor, me perdoa. Graças a Deus que a morte não chegou, ou que o arrebatamento não aconteceu, porque senão eu não teria a segunda chance. Quantas pessoas estão exatamente neste momento morrendo? Porque eu não falo, porque você não fala, porque o outro não fala, porque a gente espera que alguém faça o que é para nós fazermos. Segundo lugar, medo de deixar o que amamos. Repita comigo. Em primeiro lugar, quando nos sentimos indignos. Segundo lugar, medo de deixar o que amamos. Preste atenção. A parábola fala de um jovem rico que dizia que ele fazia tudo, que ele ofertava, que ele dizimava, que ele ajudava os pobres, que ele era obediente a pai e mãe, que ele tinha todas as coisas que a Bíblia mandava ele fazer, ele fazia. Jesus olha para ele e disse: tudo bem, se você quer me seguir, então deixe tudo que você tem, toda a sua riqueza, deixe para trás e segue-me, sem levar nada. Ele se entristeceu, mudou de assunto e foi embora, porque o seu coração estava na riqueza, o seu coração estava no seu trabalho. Tem pessoas, amado, que quando é confrontado diante de Deus, não consegue voltar atrás. Se você tiver que tomar uma posição entre a tua família e a igreja, entre um compromisso com Deus, um compromisso com a tia que chegou em casa, por muitas vezes para não ficar chato, você deixa a tia, deixa a igreja, e a tia fica feliz. A tia vai embora, volta para onde veio, talvez morre, é possível que vá até para o inferno. E naquele dia, Deus tinha um propósito na tua vida, mas por você se apegar às coisas desse mundo, você deixou de ser abençoado. Sabe, irmão, 2 horas e 40 minutos é 10% de 24 horas. Se nós todos os dias, mesmo que não tenha culto, 2 horas e 40 minutos, você fazer algo para Deus, evangelizando, pregando, anunciando, visitando presos, visitando hospitais, curando as pessoas, ungindo, você já não está fazendo absolutamente nada, porque nós estamos dentro daquilo que o Senhor já nos pede. Tem gente que acha que dízimo é só dinheiro. Não. Senhor, eu não tenho nada a te ofertar, mas eu tenho algo que o Senhor tem por valor maior, que é o meu tempo para o reino de Deus. Eu quero ver se algum devorador vai ousar entrar na tua vida, porque você está em obra, em batalha com o Todo-Poderoso. Sabe, meu irmão, Mateus 19:21 diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Aquele jovem rico, ele amava mais as riquezas e amava acima de tudo. Ele teve medo de deixar tudo para seguir o teu chamado. Sabe aquele medo de dizer assim, não, eu vou fazer isso, e amanhã, quem paga minhas contas? E amanhã, quando meu filho pedir pão, como que eu vou fazer? Sabe o que é, irmão? Nós lemos um texto que diz o seguinte, que o nosso viver é Cristo, que o Senhor nos chamou, sabe para quê? Para viver a obra de Deus, a vontade de Deus. E nós fazemos ao contrário, nós fazemos a nossa vontade, e se der tempo, aí fazemos as coisas de Deus. Isso é da natureza humana mesmo, sabe? É se apegar às coisas, principalmente quando se trata do dinheiro, sabe? É criar em nós um sentimento de segurança, ou talvez estabilidade, que não é verdade. E é quando perdemos as nossas posses, é que temos a certeza que a segurança ela falha, e essa estabilidade ela é passageira. Amém? Não se apegue às coisas deste mundo. Não se apegue ao emprego que você tem, ao salário que você tem, à herança que você tem, porque tudo passa. Se apegue ao que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Pedro, ele tinha todos os defeitos, ele e André. Mas quando Jesus escolhe, ele se sentiu honrado, dizer não. Ele não parou e disse assim, não, peraí que eu vou lá perguntar para minha mulher se ela deixa. Com certeza poderia ser aquelas mulheres estressadas, dizendo, você é louco? Quem vai colocar comida dentro de casa se você ficar seguindo qualquer um? Quem é que vai pagar as contas? Olha lá o outro barrigudinho que você fez, está tudo com fome. Quem é que vai trazer comida para dentro de casa? Pedro, ele não prestou atenção nisso. Ele diz, eu fui escolhido e eu vou seguir Jesus. Vire para o teu irmão e diz, você foi escolhido. Talvez lá na empresa você pescava as peças, colocava na caixa. Talvez lá no seu emprego você era açougueiro, você pescava aquelas peças de carne, fazia filé e vendia para o cliente. Talvez lá no seu emprego você pescava informações no computador e passava e-mail para outro. Talvez lá no seu emprego você pescava um cliente para poder vender. E hoje o Senhor te diz, eu vou te fazer pescador de almas. E pode deixar, o pão não vai faltar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que você lutava para conseguir hoje vai vir na tua casa, bater na tua porta, te oferecer, e você vai ter até para recusar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, meu amado. Eu estou há 20 anos no ministério, nunca passei necessidade. Todos os meus sonhos são realizados. Há 3 anos atrás eu troquei de carro. E eu comprei um carro pela fé, sem juros, sem nada, porque eu disse que eu queria pagar juros, e Deus me deu. Este carro me trouxe um problema mais à frente, não o carro, porque o carro sempre é a bênção de Deus na minha vida, mas a pessoa que me passou. E essa pessoa enrolada que passou para outra, enfim, eu terminei de pagar o carro, e quando foi passar para o meu nome, o carro estava com um pedido oficial, em que eu não podia, fiz a documentação, paguei, e estava bloqueado, eu não podia passar para o meu nome. Por quê? Alguém no meio do caminho não pagou, e o banco confiscou. E eu estava aproximadamente 1 ano e 3 meses. Foi o ano passado, não, o ano retrasado, eu estava em Fortaleza, e o Ronaldo estava aqui, venceu os documentos do carro, como todo ano. Eu falei, Ronaldo, eu vou estar em Fortaleza, deixei o dinheiro com ele, falei, vai lá no despachante, faz todo o processo, quando eu chegar, o carro já vai estar tudo organizado, o documento feito, amém, vai buscar no aeroporto, enfim, estava tudo certo. Aí eu percebi que o Ronaldo estava meio tubiando, ele não queria estragar a minha viagem. Mas eu fiquei sabendo que alguma coisa no carro tinha dado errado. Mas eu sempre fui a pessoa
às vezes eu fico meio transtornado, mas eu lembro que eu sempre ensino: fique em paz, Alexandre, fique em paz porque vai dar certo. Quando eu cheguei, eu soube dessa notícia horrível, liguei para a pessoa aqui, a loja que eu comprei o carro, e aí ele disse: olha, vamos resolver, semana que vem, segunda, quarta, sexta, me dá mais uns 15 dias, passou-se 1 ano e 3 meses. Ouvi muitas pessoas, muitos conselhos, e dentre os quais: você é louco, o cara não vai te pagar, você perdeu tudo. E eu disse: Senhor, quem me deu foi o Senhor, e aquele começou a boa obra fiel para concluir. Resumindo, irmão, graças a Deus, essa semana eu troquei de carro, já estou com outro veículo, agora legalizado, amém? Aquele amanhã já vai embora, e eu tenho certeza que aquele que espera no Senhor é vitorioso. Glória a Deus. Muitos motivos eu tive para me desesperar, para dizer que a bênção que era a bênção não era mais bênção, foi uma empolgação, e não é. Ainda que as pessoas dizem que não é bênção, aquilo que Deus te deu é abençoado. E este 1 ano e 3 meses eu fui para a praia, eu fui para Caldas Novas, fui para vários lugares, eu dizia: Senhor, está ilegal, mas não sou eu preciso ir, ser comigo. Ninguém nunca me parou, e olha que eu passei por várias vezes. Eu dizia: se tu quiseres, vai levar, amém, mas eu vou passar porque eu sou teu servo. Isso não é desafiar a Deus, isso é viver a plenitude da promessa. Eu tive que esperar, amado. E esta pessoa é uma pessoa que hoje faz parte do Espiritismo, e eu já estou evangelizando. Eu sei que todo este tempo é o tempo que Deus estava preparando para que eu pudesse evangelizá-lo. Eu não sei se ele vem para a minha igreja, sabe? Mas de uma coisa eu sei: a palavra do Senhor já está semeada. E essa semana ele disse: pastor, eu vou trazer alguns documentos de algumas coisas que eu preciso fazer. E eu tenho certeza que se você orar, Deus vai abrir a porta. Sabe o que é isso? Confiança em mim, não naquele ao qual nós servimos. E nós precisamos gerar frutos, amado. Ainda que tem fruto que demora para vingar, mas um dia, se você semeou, você vai colher. Terceiro lugar, olharmos para trás. Mulher de Ló, Lucas 9:59 diz: e outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os próprios mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Jesus porém lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus porém lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Ele te chamou, amado, e ele te disse: segue-me. Você quer me seguir? Você disse: eu aceito, Senhor. Amém? Ele completou a obra na tua vida a partir do batismo. O velho homem morreu, nasceu, a nova mulher, o novo homem. E agora ele te diz: tão somente confia. Se você está correndo para lá e para cá, eu quero te contar essa experiência. Você que fica correndo porque você não tem tempo para pagar as suas contas, você tem que fazer hora extra até mais tarde. Não dá para mim vir à igreja, porque se eu for à igreja, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu tenho contas para pagar, eu tenho coisas para fazer, eu não posso dizimar, eu não posso ofertar, porque senão vai me faltar. Amado, você está andando pelas suas próprias pernas, e o Senhor está de braço cruzado, esperando a sua atitude de confiar, para que Ele possa mudar. Jesus disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, eu sou igual Tomé. Para mim crer, eu tenho que ver. Então você não precisa crer, se você já está vendo. Não é verdade? Crer naquilo que não existe, é chamar a existência. É dizer, quem está dizendo não é o pastor, a palavra está dizendo. Na Bíblia do pastor está escrito, na minha também está escrito, porque o Espírito Santo conduziu essas palavras, porque veio do coração de Deus. Se acontece na vida de milhares de pessoas, vai ter que acontecer na minha, porque a obra de Deus é como matemática, amado. 1 mais 1 é 2 aqui em qualquer lugar do mundo. 1 mais 1 é 2. A palavra de Deus, ela só muda o idioma, mas é a mesma palavra, o mesmo entendimento,
pelo mesmo Espírito. Se nós não frutificarmos, é impossível Deus fazer a obra, porque você passa a ser egoísta, você passa a continuar sendo pescador de peixe, e Deus quer que você pesque homens. Mas que hora, ainda que você não tenha 2 horas e 40 minutos, você tem 5 minutos, em 5 minutos você pode trazer uma palavra profética para a vida de alguém, e Deus abençoar esta vida poderosamente. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela estava presa com as coisas do passado, com as amigas que tinha ficado em Sodoma. O Senhor disse: vá e não olhe para trás. Ela foi a única que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olhar para trás, sabe, significa ter saudade do que nós deixamos lá no mundo. Olhar para trás significa, sabe, ficar remoendo as coisas que estão no passado. Deus não admite isso, meu amado. Jesus também ensinou acerca disso em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, ela ficou olhando para trás. Imagine que quando eu fui chamado para o ministério, eu fui empresário de bastante nome na cidade onde eu morava. Talvez o meu restaurante era o mais conhecido em toda aquela região. Deus permitiu que eu perdesse tudo, porque tudo aquilo que tinha me dado era o diabo, o pacto que eu tinha com Satanás. O Senhor não admitiu que eu trouxesse uma palha de lá, pelo contrário, era uma promessa que não se cumpriu, porque Satanás não tem palavra. Passei, comi o pão que o diabo amassou com a bota. O Senhor disse: agora a segunda casa será maior do que a primeira. Jesus. Os anos se passaram. Às vezes as pessoas falam: nossa, que bênção que aconteceu na vida do pastor Alexandre, a transformação, tudo que Deus deu. Não foi assim da noite para o dia. Teve todo um processo. Tive 1001 motivos para olhar para trás e para desistir. Mas o Senhor dizia: aguenta mais um pouco, porque a promessa vai se cumprir. Eu tenho profetizado para você, como aconteceu hoje. Hoje é o culto 999. Sexta-feira será o 1000º. Eu já tomei posse para a minha vida. Do que eu vi até hoje, não é nada do que eu ainda vou ver o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, o dia que o ministério, a Igreja Apostólica de Adoração Profética nasceu no meu coração, ela já havia nascido no coração de Deus. E Deus foi muito claro: eu quero um culto de ação de graça no 1000º culto. Isso seria basicamente como nós estamos agora, 7 anos depois. Nós fizemos reinauguração, quando a gente pintou, reformou, depois fizemos reinauguração de novo, mas aniversário nós nunca fizemos, porque este é o dia em que muitas maldições serão exterminadas por completo, muitos paradigmas serão quebrados, muitas muralhas serão deixadas. Durante esses anos, todos os anos temos campanha diante do trono. Será a partir do 1000º culto que Deus vai se levantar no trono para nos abençoar, e eu creio nisso para a minha vida, para a tua vida. Eu creio que nós seremos os 300 valentes de Gideão, como todos esses anos nós ministramos aqui. Sabe que as muralhas vão cair como nós ministramos, que Deus fechará a boca do leão como nós já ministramos, que Deus vai restituir como nós já ministramos. Dias de clamor, de oração, de jejum, Deus vai cumprir, amado, porque é chegado o tempo da promessa. O que é necessário para viver o chamado de Deus? 1 Coríntios 15:56 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Olha o que ele diz: firmes e constantes e abundante na obra do Senhor. Abundância não é nada migrado, mirrado, só um pouquinho, vou ver se dá para fazer, pastor. Não é isso. A
Abundante é além da medida. Ser firme, ser constante, não é inconstante, uma hora quer, outra hora não quer. Ele diz assim: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu tenho certeza disso, porque todos esses anos se passaram, e se preciso tivesse que passar de novo, eu passaria, porque eu sei que Deus é fiel. Sabe, meu irmão, seja constante no Senhor. Primeiro, ter a disposição para o chamado de Deus. 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Deus chamou Samuel ainda menino. E quando Deus chamou pela primeira vez, Samuel levantou, foi até a cama do sacerdote Eli, acordou ele e disse: pois não, Senhor, o Senhor está me chamando? Ele disse: não, menino, volta a deitar, não chamei não. Ele voltou, achou aquela coisa na cabeça dele. Daqui a pouco ele ouve uma outra voz dizendo: Samuel. Ele volta e fala: pois não, profeta, pois não, sacerdote, estou aqui. O sacerdote diz: o que foi agora? O Senhor me chamou, eu ouvi uma voz. O sacerdote entendeu que aquela voz era do Senhor e disse: olha, Samuel, se você ouvir mais uma vez, você vai responder assim: fala, porque o teu servo ouve. Quando Deus fala conosco, nós precisamos estar prontos para ouvir. E hoje Deus chama você pelo teu nome. Escuta, porque o Senhor, o teu Deus, te chama para ouvir a tua voz. É tempo de ouvir a voz de Deus e dizer: amado, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Samuel, ele se predispôs a ouvir a voz do Senhor. Quando ele soube que Deus estava esperando algo dele, ele teve essa disposição de fazer, sabe? Essa disposição para o seu chamado, a responder qual é a vontade de Deus. Deus te chamou, meu irmão, porque Ele confia em você, porque Ele sabe dos teus defeitos, e mesmo com os seus defeitos, Ele vai moldar aquilo que Ele tiver que moldar. Tem coisa em você que Deus não vai mudar. Por quê, pastor? É errado, mas Deus tem coisa que Ele não vai mudar, porque faz parte da tua vida. Esse será o espinho na tua carne, onde algumas vezes, para que você não se exalte, Ele faz você lembrar daquele teu erro, daquela tua falha. Você diz: Senhor, deixa eu me colocar aqui baixinho, mansinho, humilde, porque eu não estou com essa bola toda não. Quem está com essa bola toda é o Senhor. Amém, meu irmão? Ter disposição para o chamado é responder, sabe, às expectativas de Deus para realizar a sua vontade. Ter disposição para o seu chamado é isso. Eu não sei como, a hora, mas a qualquer momento eu serei chamado pelo Senhor. Eu posso estar no ônibus, eu posso estar no trabalho, eu posso estar na rua. Quando eu perceber que alguém precisa de Deus, sou eu, teu soldado, que vou falar. Sou eu, teu soldado, que vou dizer da minha maneira, do meu jeito, com a minha gíria, com o meu jeitão. Talvez, sabe, eu não tenho muito entendimento, mas o pouco que eu tenho, Deus vai me usar. E você vai ter certeza que quando você começar a gerar frutos, esse fruto trará bênção para a tua vida e provisão. Segundo, separar-se para Deus, ou seja, ter veste de santidade. Isaías capítulo 2:18 diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola de linho. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Preste atenção. Ele ainda era menino, mas ele fazia questão de andar com a estola sacerdotal. Quando os nossos filhos chegam na igreja e começam a fechar os olhos e orar, e adorar o Senhor e querer buscar em santidade, aí começa a vir outras crianças que são totalmente contrárias à vontade de Deus. Os pais às vezes têm vergonha de repreender essas crianças. Não, meu filho tem tempo ainda para aprender. Meu irmão, não pare a obra de Deus na vida do teu filho. Recentemente eu postei uma imagem no Facebook que eu achei muito interessante, de algumas crianças de boné para trás, com aquela calça largada,
aquele jeitão, né? Criança que devia ter 4, 5 anos, que o mundo vive. E tinha mais embaixo a parte de cima escrito: como que você quer ser os seus filhos? Quer ver os seus filhos assim? E mais embaixo um garotinho pequenininho de terno, com o microfone na mão, pregando. E diz: o meu, eu quero assim. Sabe? Às vezes a gente acha careta, acha quadrado, acha feio. Não, os meus filhos, a minha filha, sabe, os meus adolescentes, as minhas crianças, tem que aproveitar. Aproveitar é viver a santidade de Deus. Este é o melhor aproveitamento, é ter vestes sacerdotais, é ter vestes de santidade. A Bíblia diz, amado, no versículo 3, sabe, no capítulo 3, no versículo 10, que o jovem Samuel crescia tanto em estatura, no favor do Senhor e no favor dos homens. Quando ele se vestia como um homem santo, não só o Senhor o abençoava, mas as pessoas tinham prazer de abençoar Samuel. Até hoje em Israel, os sacerdotes, quando passam as pessoas, às vezes eles abrem o vidro, as pessoas jogam dinheiro lá dentro. Não sabe nem quem é, sabe que é um sacerdote, oferta na vida deles. Sabe por quê? Porque sabe que está ofertando na vida de um homem santo. Sabe, o povo não está dizendo: nossa, você viu, Maria, o carro do sacerdote? Ah, você é sacerdote também. Para andar com um carrão desse, até eu. Isso é visão de brasileiro, que foi ensinado a vida inteira a ser medíocre e mendigo. O povo judeu é o povo mais próspero da terra. As melhores faculdades estão em Israel. O maior armamento bélico está em Israel. Um dos melhores cientistas, judeu. Um povo que está em todos os lugares, porque a bênção de Deus é com eles. Que tem uma visão: aquele que me abençoa tem que estar muito acima de mim, porque se ele estiver acima em todas as áreas, eu estarei debaixo dessa proteção. Sabe, irmão, o povo judeu, ele tem essa visão de vestir em santidade, porque ele sabe. As pessoas falam: que ridículo, aquele homem leva uma criancinha daquele tamanho, sabe, parece um chapéu, um xaxim na cabeça, coloca uma fita, que eu esqueci o nome, mas é um negócio quadrado, raspa o cabelo aqui, e aqui atrás fica aquele monte de cachinho, todos vestidos de preto. Para que vestir aquela criança daquele jeito? E ficam lá na frente daquele muro, sabe? Tem pessoas que não sabem nem o significado daquele muro velho, quebrado, e ficam lá orando, entra dia e sai dia. Eu não vestiria meus filhos daquele jeito. Eu não queria um marido que parece um urubu, tudo de preto, uma barba até aqui embaixo. Mas aquilo para eles é santidade, é obediência. Aquilo para eles é fazer a vontade de Deus. Não é estar bem vestido com roupa de marca, sabe, com sapato de marca, e vivendo um tempo de mentira. Mas eles sabem que a vaidade eles deixaram para vestir as vestes celestiais. Tudo isso aqui, amado, vai ficar. O dinheiro que está no banco vai ficar. As joias, a beleza, tudo vai embora. Mas aquilo que você fez na obra de Deus, isso vai virar galardão lá no céu. É onde será a sua eternidade. Samuel foi consagrado por sua mãe Ana, sabe? Que era estéril. E desde menino ele ministrava a palavra de Deus. Ele vestia essa estola sacerdotal. Essa estola que era de linho. Imagine você, amado, a estola de linho. Ela tem um significado, ela representava a justiça e a santidade. Samuel, ele poderia ter se misturado com os filhos de Eli. O sacerdote Eli, que não era nada convertido, sabe? E que ele morreu de uma maneira trágica, porque mesmo sendo sacerdote, sendo pastor, sendo bispo, sendo quem seja lá o que for, se começa a andar errado diante de Deus, Deus abate, não tem jeito. É por isso que a gente não pode julgar ninguém, porque quem julga é o Senhor, e pode ter certeza que os olhos dele veem o que eu não vejo, o que você não vê. Sacerdote Eli, ele vivia uma vida de pecado, sabe? Ele não tinha temor a Deus, mas Samuel não. Samuel, ao invés de andar com os filhos do sacerdote Eli, sabe o que ele fez? Ele preferiu se afastar, porque os filhos do sacerdote Eli, eles pecavam diante de Deus, blasfemavam diante de Deus, levavam as garotas, sabe, para fazer coisas erradas dentro do templo, e Deus já não estava mais se manifestando. O sacerdote, ele achava melhor deixar
meninos, prende as suas cabritas, porque os meus bodes estão soltos. Já viu pai dizer isso? Um dia o Senhor disse: chega, Eli, eu vou levantar alguém que vai morar dentro da tua casa e vai assumir o lugar que era seu. Quando Samuel ouve a voz do Senhor, ele teve o seu chamado, ele teve uma vida santa, ele preferiu ouvir a voz de Deus e ele não deixou se contaminar. Às vezes nós ficamos dizendo assim: não, os nossos filhos começaram a andar com má companhia, e por causa das más companhias eles foram roubados, hoje eles foram para as drogas, hoje eles foram para o pecado. Foram porque quiseram. Porque se você ensinou desde o princípio, o caminho do Senhor, eles teve a opção de querer ou não querer. No meio do caminho, em meio ao pecado, o Senhor falou com eles: não faça isso, porque você vai morrer, mas preferiu o pecado. Você acha que os filhos do sacerdote Eli se perdeu? E o pai foi conivente? Você acha que Deus, por muitas vezes, não tentou corrigir, não tentou dar uma oportunidade? Quantas vezes o Senhor tem te dado oportunidade? Quantas vezes o Senhor tem dito para ti, para mim, para todos nós: é tempo de mudar, aproveita que começa o ano de cabeça em pé, para de ser rebelde, aquilo que você não fazia, passe a fazer. Sabe, irmão? Mas ele precisou ser afetado espiritualmente. E Samuel, ele não queria essa hipocrisia. Ele tinha ouvidos consagrados para o que o Senhor falava com ele. Amém? Terceiro, estar disposto a sacrificar para Deus, pagar o preço. 1 Samuel 7,9 diz: então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Israel estava passando por um momento difícil, mas quando Samuel pegou aquele cordeiro de mama, quer dizer, era um cordeiro que era praticamente recém-nascido, ele disse: Senhor, eu estou sacrificando em holocausto no seu altar, porque esse ato profético que eu faço é para que o teu povo venha renascer como esse cordeiro. Que o Senhor perdoe todos os seus pecados, todos os seus erros, e venha a glória de Deus sobre esta cidade. E Deus ouviu a voz de Samuel. Aquele menino, talvez inexperiente, mas tinha um compromisso com Deus. Oh, meu irmão, é chegado o tempo que Deus requer de nós a santidade, o compromisso. Durante a sua trajetória, Samuel ofereceu sacrifício ao Senhor. A palavra fala que Samuel edificou um altar ao Senhor. Quando eu ministrei para os homens essa semana, eu disse que eu falaria isso no culto. Deus este ano requer que o altar seja restaurado. Como assim, pastor? A nossa casa precisa ser a primeira igreja de Deus. Eu disse para os homens: vocês vão levar este papel. Vocês fizeram, sim. Vocês vão ministrar para suas esposas, e vocês vão trazer a glória de Deus para a casa de vocês. É tempo de restaurar o culto doméstico. Separe um dia da semana, uma quarta, uma quinta, seja lá, quinta não, porque tem culto, nem quinta nem domingo, qualquer dia, um domingo na hora do almoço, junto com a tua família, reúne todo mundo, sabe, e traz um versículo bíblico, faz alguns momentos de oração, aproveita aquele momento que os filhos estão juntos e pergunta como é que foi na escola, como é que está, quais são os projetos. Tem faltado, amado. Isso tem faltado. E eu disse que falar isso no culto porque aqui tem algumas pessoas que não tem o seu esposo que estava aqui na reunião, mas você talvez é o homem da casa, a mulher da casa. Como é que você pode ministrar na casa de alguém se na tua casa não é referencial? Como é que você pode falar do amor de Deus para alguém se dentro da tua casa não sabe quem está no altar é a televisão, é o computador, é as músicas dos CDs do mundo? O altar que está na tua casa não é a palavra de Deus. Talvez se procurar em casa de alguns crentes, nem Bíblia tem, elas moram na igreja. Não, pastor, eu já deixo aqui no banco da igreja, porque quando eu chegar, se eu esquecer, já está aqui. O seu altar, você precisa edificar na tua casa. Você que é viúva, você que é o homem da casa, chegou a hora de você juntar os teus filhos, porque este ano Deus requer isso de ti.
começa dentro da tua casa, para que você tenha autoridade de fazer lá fora. Ah, mas meu filho adolescente não quer. Ah, minha filha disse que de novo. É de novo, irmão. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele saiba, mesmo que ele estiver no momento errado, ele vai ouvir a voz do Senhor. Faça a tua parte. Deus chamou para ser pai, para ser mãe, e ser pai, ser mãe, e ensinar o caminho do Senhor. Ah, eu não consigo, mas eu moro no mesmo quintal do irmão fulano de tal. Vai lá, junta com o irmão então. Faça um dia só da semana. Não é uma vez por mês, é um dia por semana. Junte, celebre, não é uma hora de culto, ainda que dure 15 minutos, é só uma palavra, um texto. O irmão Rinaldo não está aqui hoje, que ele estava viajando. Ele comentou na reunião que quando ele morava aqui de aluguel, antes de ele morar onde ele mora, que eles faziam isso todos os dias, ou uma vez por semana, não me recordo. E juntava ele, a Denilza e o Vinícius, e cada vez era um que tirava um versículo, cantava um louvor, ou explanava aquilo que entendeu. E depois que o Senhor deu a casa para eles, que eles sempre pediam a casa, eles pararam. Eu ainda brinquei dizendo: nossa, só foi Deus dar a casa que você esqueceu de Deus. Ele falou: pois é, pastor. E Deus essa semana me incomodou. E olha para você ver como que é de Deus. Incomodou ele, incomodou o William, incomodou mais não sei quem que disse que estava incomodado, que Deus realmente estava querendo. Acho que foi o Daniel, não foi? Não, o Renan, amém? Isso é confirmação, irmão. Deus não quis que você começasse um ano jejuando para nada. Para quê? Só para acontecer a bênção que você tanto quer? Não é isso não. Ele está te preparando para uma grande obra. Amém? 1 Samuel 7,17. Porém voltaram a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Toda vez que eu edifico um altar ao Senhor, o Senhor é honrado nesta casa. Eu não sei quantos cômodos tem na sua casa, mas tem um lugar que é separado para fazer refeições, que é a cozinha. Tem outros lugares, pode ser mais do que um, que são os quartos para dormir. Tem um lugar que é só para você ir no banheiro. Tem um lugar que é edificado que é só para lavar roupa suja. Tem um lugar na sua casa que é edificado que é só para você colocar planta, criar cachorro. Tem um lugar na sua casa, sabe, que é separado para estender roupa. Tem um lugar na tua casa que é separado para assistir televisão. Tem um lugar na tua casa que é separado para um escritório. E eu te pergunto, qual lugar que é separado para o altar de Deus? Qual lugar? Deus não quer quantos metros quadrados, mas Ele quer um lugar que você diga assim: Senhor, eu vou edificar aqui, porque todas as vezes que eu quiser orar, eu vou naquele cantinho, sabe? Só cabe o meu joelho lá quando eu estiver orando. Uma vez é eu, outra vez é meu marido, mas esse é o lugar que quando eu passar eu tenho referência dizendo: Deus mora aqui. Aleluia. Eu sou privilegiado por morar em cima da igreja. E quando queremos orar, eu desço a escada, eu estou dentro da casa do Senhor. Mas vocês não. Talvez você está perguntando: poxa, mas a minha casa é tão pequena, pastor. Eu tenho que tirar algum móvel, ou desmontar alguma estrutura para separar um lugar para Deus. Não estou dizendo que você fazer um altar, não é isso. Eu conheci uma casa que eles separaram um quartinho bem pequenininho, bem parecido com o banheiro. Colocaram almofada lá, colocaram carpete de madeira no chão, não tinha nada. Tinha alguns quadros com versículos bíblicos. Ali era o lugar. Quando as pessoas visitavam aquela casa, que entravam e diziam: nossa, eu sinto uma paz aqui dentro. Sabe por quê? Porque o Senhor estava lá. Você pode dizer: não, na minha casa também tem. Eu acredito. Mas eu tenho certeza que a maioria não tem um lugar separado do Senhor. Amém? Tem gente que tem até um quartinho de colocar roupa suja, um quartinho de bagunça. Diz: não abre essa porta aí não, porque, meu Deus, até vergonha, tem um monte de bagunça, tem rato, tem aranha, tem barata, tem tudo. Mas aí é um quartinho de tranqueira. Tem gente que tem um lugar até onde esconde o lixo. Lixo na tua casa tem altar.
Pergunta para o seu irmão: você está entendendo? Amém? Toda vez, amado, que o povo queria algo, a Bíblia diz que Samuel tinha um lugar no altar onde ele orava ao Senhor para saber qual era a vontade de Deus. Ele voltava, orava e dizia para o povo: é assim que tem que ser feito, e Deus abençoava. Talvez você tenha um lugar na sua loucura, desespero. A primeira coisa que você pega o telefone e diz: vou ligar para o pastor. Teve uma irmã que me ligou uma vez, ela estava tão desesperada, falava: Maria, pastor, me ajuda. Eu disse: o que, irmão? Estava errado. Ela veio que eu estou nervosa. Eu nunca tinha escutado aqui, mas Maria, pastor, me ajuda. Tadinho, eu já não falo mais isso, graças a Deus, né? Foi liberto. Mas Samuel, ele tinha um lugar onde ele orava, e você precisa deste lugar para você chegar lá, orar e Deus te responder. Mas não é só quando você precisar. Faça da sua casa o seu devocional todos os dias. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Ontem você fez de manhã, hoje você vai fazer de tarde. Eu vou chegar no trabalho, depois da faculdade, eu só vou fazer à noite. Você para um cantinho para o Senhor. Faça isso. Eu não tenho, pastor, só tem a cozinha, a minha cama e o corredor. Põe um quadro aqui do lado e ajoelhe diante da tua cama e diz: esse é o teu lugar, Senhor. Tem um louvor antigo que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando você chegar na tua casa, o Senhor vai estar. 1 Samuel 7,6 diz: e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgaram Samuel os filhos de Israel em Mispa. Quanto sacrifício nós temos oferecido ao Senhor? Temos orado? Temos jejuado de verdade? Temos nos disponibilizado para trabalhar na casa do Pai? Talvez, sei lá, temos cumprido os votos que fazemos? Temos sido sensível à voz do Senhor? Quanto sacrifício você tem feito? A maioria das pessoas tem feito sacrifício de trabalhar, de correr, de fazer hora extra, de dizer: meu Deus, eu não sei como que eu vou fazer esse mês, se eu pagar as contas. Esse é o teu sacrifício, ficar rolando de um lado para outro na cama. O Senhor diz: deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu entrar. Deixa eu mudar a tua história. Tem crente que acha que porque aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, que acabou nada, irmão. Chegou o momento de você separar um altar para o Senhor. Salmo 116, versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Só depende de nós. Nos posicionarmos diante do Senhor para que o seu chamado se cumpra em sua vida. E a resposta é: e quando se inaugura o tempo do chamado de Deus? 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Após isso, repita comigo: seremos aperfeiçoados, seremos confirmados, fortalecidos, reconhecidos e recompensado com o galardão. Aplauda ao Senhor.